Fala galera do canal Educação Física Útil. Hoje eu trago para vocês questão da banca CPCOM, onde estaremos resolvendo e comentando as questões. Foi da banca recente, agora a prova na cidade de Sapé, na Paraíba. E para quem está estudando para outra banca, também é interessante estar vendo para adquirir mais conhecimento. Seja bem-vindo ao canal, me chamo professora Érica Herculino e já deixa sua curtida, já se inscreve no canal, beleza? Vamos para a primeira questão. A primeira questão, ela vem perguntar sobre a modalidade badminton, né? No qual ela pergunta alternativas para você colocar verdadeiro ou falso. Ela traz um pequeno texto onde diz que é uma das modalidades que vem trazendo grande ajuda para o esporte escolar, o badminton, assim como significativa contribuição no desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor dos seus praticantes. Então, diante disso, é para marcar verdadeiro ou falso. A primeira alternativa diz: a pessoa que serve deve ficar dentro da área de serviço do lado direito da quadra. Essa alternativa está verdadeira. Se você já pensou aí, assim que leu, que era verdade, você acertou. Por quê? O que serve, ele fica assim do lado direito da quadra, e o que recebe, ele fica do lado da rede, na diagonal para quem serve. Então, essa alternativa está correta. A segunda alternativa diz: os game set têm uma duração de 15 pontos. Não, todos os games dessa modalidade, elas são de 21 pontos. Se houver empate em 20 pontos, aí sim, aí vence aquele que abrir 2 pontos de vantagem. Se houver empate em 29 pontos, aí vencerá aquele que fizer 30 pontos. Então, não é 15 pontos. Essa alternativa está falsa. A outra alternativa: a rede de badminton deve ficar à altura de 1,40 metros do chão. Se você não tinha esse conhecimento, você vai saber agora. A rede de badminton, ela deve ficar a uma altura de 1,55 do chão. Essa alternativa está falsa. Sempre que uma dupla ou jogador chegar a 8 pontos, um tempo de 60 segundos é concedido. Essa alternativa está falsa, porque é quando faz 11 pontos marcados em um game, aí sim há um descanso de 1 minuto, ou seja, 60 segundos concedido, mas são 11 pontos. O vencedor do jogo é quem ganhar 2 games primeiro. Sim, essa alternativa é verdade, porque no badminton são 3 games, então é o melhor de 3. Se ganhou os 2, então é o vencedor. Beleza? Tá tranquilo esse esporte para você? Se não está, então tente estudar um pouco mais dessa modalidade que vem sendo cobrada cada vez mais nas bancas por ser um esporte tão pouco divulgado. Beleza? Essa segunda questão da banca, ela fala sobre a psicomotricidade. Ela diz que a psicomotricidade é uma ciência que tem como objeto de estudo o homem através de seu corpo em movimento, interagindo com sua mente e as pessoas em sua volta. Nem todos temos essa interação de forma harmoniosa. Sobre o assunto, marque a alternativa correta. Esse assunto, ela está tratando dos distúrbios psicomotores. Então, na primeira alternativa, ela traz que, na imperícia, a criança apresenta instabilidade emocional. E está incorreta. Por quê? Na imperícia, a criança ela tem uma menor gravidade. Na imperícia, a criança ela tem dificuldade mais na questão da habilidade motora fina, não na instabilidade emocional. A instabilidade emocional é a estabilidade psicomotora, que é outro distúrbio, que vem ser esse aqui que ela traz na letra B.
Ela diz na letra B, a instabilidade psicomotora. A instabilidade psicomotora, como eu falei, ela traz a instabilidade emocional. Ela caracteriza por paratonia e cincinésia. Não, está errado também. Porque a instabilidade, ela traz a instabilidade emocional e é um tipo mais complexo. Aqui traz a caracterização por paratonia e cincinésia é a debilidade psicomotora. Então, na letra C, ela fala na inibição psicomotora, onde ela diz que as crianças não apresentam distúrbio de conduta. E está falso também, não seria a alternativa C. Porque na inibição, ela apresenta justamente um comportamento de ansiedade, uma criança quieta, mas com ansiedade, uma criança que franze as sobrancelhas, que tem uma coordenação motora com problemas. Então, ela apresenta, sim, problemas psicomotores. A letra D, ela diz que a lateralidade cruzada é o distúrbio de menor gravidade. Apesar de a lateralidade cruzada ter suas dificuldades, ela não é a de menor gravidade. A de menor gravidade é a imperícia, que seria a letra A. O distúrbio que está da letra A. Então, essas alternativas estão incorretas. E na letra D, ela traz que a debilidade psicomotora é o tipo mais complexo do distúrbio psicomotor. Também estava errada a questão, porque a debilidade psicomotora ela é caracterizada pela paratonia e cincinésia. Então, o que aconteceu? A de mais complexidade é a inabilidade. Essa questão foi anulada pela banca depois do gabarito final, né? Antes, no gabarito anterior, ela marcou a letra E, mas depois dos recursos foi marcado anulada a questão, tá certo? Mas se você não entendeu bem sobre os distúrbios psicomotores, eu vou estar deixando um vídeo sobre esse conteúdo, para que você frise bem essa questão na sua mente para quando for responder essa questão, tá certo? A terceira questão fala que um dos grandes problemas no ambiente escolar é a diabetes infanto-juvenil, trazendo grandes transtornos ao professor com relação ao cuidado que ele deve ter durante suas aulas com o educando portador de diabetes. Então, essa questão de diabetes, ela não é só nesta banca, mas em várias bancas sempre traz uma questão sobre o diabetes. E é bom a gente estar atento à diferença do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Então, ela traz que alternativa A: antes da atividade física não se deve comer carboidratos. Ou seja, está errado, né? A letra A, você já pensou? Porque antes da atividade é interessante que a pessoa coma sim carboidratos. Tanto é que existem estudos que dizem que é benéfico comer antes o carboidrato. É até recomendado, né? A letra B, vou deixar a letra B. Não, vamos ler a letra B. Deve-se evitar a prática de atividade física se a glicemia estiver em nível de 60 mg/dl. E aí? O que você acha? A letra C diz: pode-se praticar atividades físicas prolongadas. Na letra D, não existe desinformação dos professores com relação ao diabetes. A glicemia pós-prandial normal é abaixo de 250 mg/dl. A alternativa correta era a letra B, onde diz que deve-se evitar a prática de atividade física se a glicemia estiver em nível de menor que 60 mg/dl. Porque nos pacientes diabéticos,
que se planeja iniciar um exercício de baixa intensidade, mesmo que seja de baixa intensidade, é menor que 60% da frequência máxima, como uma caminhada, por exemplo, ele deve ficar a cargo do médico, né, decidir se vai indicar testes de esforço ou não. E uma glicemia pós-prandial, se você ficou em dúvida, é o aumento do nível da glicose, né? Então, os valores próximos é de 140 mg dl, né? Então, a alternativa certa é a letra B, tá certo? Se ficou com dúvidas, eu vou estar gravando um vídeo também sobre diabetes. Eu acho interessante, porque é uma questão que sempre cai em prova. Essa terceira questão, essa quarta questão, é o handebol. O handebol é uma modalidade esportiva praticada também na escola, através das aulas de educação física há décadas, com o propósito de se trabalhar os fundamentos específicos da modalidade e fortalecer o espírito de união e de equipe em relação à modalidade. Então aqui a banca pede para que você correlacionasse uma coluna com a outra. Aí ela traz na coluna, né? Tipos de passe, tipos de arremesso, tipos de recepção, tipos de drible, tipo de finta. Para você entender melhor essa questão, eu trago aqui os tipos de arremesso, que é com apoio, com suspensão, com queda, com rolamento. Os tipos de passe, que vinha a ser passe por cima do ombro, passe em pronação, passes de trás da cabeça, passe por trás do corpo, passe para trás e passe quitado. Os tipos de recepção, que vem ser alta, média e baixa. E o drible alto e baixo, e a finta é a troca de ritmo ou troca de direção. Então, nas alternativas anteriores, você poderia fazendo também por descartar as que você já sabia, tipo finta, troca de direção. Então, já ia marcando e descartando o que não seria, por exemplo. Não seria uma recepção, troca de direção. Então, essas alternativas estavam lá na questão e você só teria que colocar, numerar a coluna direita com a esquerda, tá certo? Fixa bem essa página aqui. Na quinta questão, a educação física é fundamentada numa intricada teórica fundamentada em diferentes conteúdos. E sua metodologia segue algumas tendências pedagógicas que se caracterizam pelo direcionamento dos conteúdos aplicados nas aulas. Então, ela trazia 3 sugestões para você preencher esses traços. Então, ela falava da tendência desenvolvimentista, onde a gente conhece bem a desenvolvimentista quando fala da parte de habilidade motora, sempre está ligado a ela. Então, era a primeira habilidade motora. A construtivista está ligada ao sujeito e ao mundo. E a sistêmica está em garantir a especificidade. Então, eram as respostas corretas com relacionada a essas tendências. Tranquilo? A sexta questão, ela traz sobre a obesidade. Ela diz que pode ser definida pelo acúmulo excessivo de gordura relacionada à massa magra, trazendo inúmeras consequências para o escolar, inclusive no seu controle postural e desempenho motor. Sobre o assunto, era para assinar a questão correta com relação à obesidade. Então, a letra A. Leia a letra A. A letra A diz que na obesidade
androide, a distribuição da gordura se dá pela ação da lipase lipoproteica. Quando, na verdade, está o quê? Essa daí? Incorreta. A OMS não associa a obesidade a outras patologias e a uma mortalidade elevada. E aí, pensa aí. Gente, é claro que a obesidade também faz parte, né? Não associa, está errado. A obesidade hipertrófica só acomete as mulheres. A obesidade hipertrófica está relacionada com o aumento no tamanho das células de gordura adipocitos e ocorre frequentemente em adultos e não só em mulheres. Também tem a obesidade hiperplástica, que aí acontece mais na vida infantil para a adolescência, na gravidez, e ela, ao contrário da hipertrófica, é nos adultos. Não é a questão de só acometer em mulheres. Na obesidade ginoide, a disposição do tecido adiposo localiza-se na região abdominal. Na obesidade genoide, o predomínio na obesidade genoide, se você não sabia, vai saber agora. O acúmulo é na região do quadril, não na região abdominal. E a correta era a letra E, onde dizia que a obesidade pode ser classificada como hiperplásica, com aumento acentuado na quantidade de células adiposas. Lembra que quando eu falei aqui na letra C, a obesidade hipertrófica e tinha a obesidade hiperplástica? Pronto. A diferença delas duas é que uma acomete mais em adultos e a outra é mais em adolescentes ou gestantes no período de gravidez, no último trimestre, nos primeiros anos de vida da criança, né? Criança e adolescente. E a hipertrófica em adultos, tá certo? E com relação à obesidade genoide, lembrando que ela é aquele efeito pera, e ela sim é mais predominante no sexo feminino. Já a androide, a androide é mais predominante no sexo masculino, tá certo? Ficou compreendido? Essa dúvida é importante porque responde uma questão pra gente. Quando você tem a certeza do que é uma obesidade genoide, androide e a diferença da hiperplásica para a hipertrófica. Beleza, ficou claro? Vamos para a próxima. 7. A capacidade física e motoras são definidas como todo o atributo físico treinável no corpo humano. Geneticamente determinadas capacidades físicas podem ser desenvolvidas através de atividades práticas ou treinamento. Com base no assunto, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, tinham duas colunas e você tinha que enumerar. Então, a primeira falava de força dinâmica. E o que você ia enumerar do outro lado seria a força máxima, porque a força dinâmica, ela também é chamada de força máxima, ou força pura, ou isotônica. Essa força ela divide-se em força absoluta, sendo esta o valor máximo de força que o indivíduo pode desenvolver em um determinado momento. Força relativa, sendo o coeficiente entre força absoluta e o peso corporal da pessoa. Então, quando falava de força dinâmica, você tinha que correlacionar com a outra coluna, seria a força máxima. A outra força era a força estática. A força estática, você iria ligar à isometria, porque ela ocorre quando a força muscular se iguala à resistência, mantendo um movimento conhecido como isometria. Então, você teria que ligar a isometria. A outra força era a força explosiva,
que você iria ligar a potência muscular, que é a qualidade física que permite a posição do corpo no menor tempo possível, né? Explosão. O 4 era habilidade, né? Que é um conjunto de movimentos, dava para ir fazendo essa questão, tirando o que você conhece. A habilidade é uma questão que a gente está sempre lidando no cotidiano. E capacidade, que a diferença de habilidade para capacidade é justamente a capacidade que vem determinado geneticamente, e a habilidade você vai adquirindo, né? Enfim, acredito que ficou claro aí a questão essa questão. Na 8ª questão, a banca trouxe uma modalidade de basquetebol, onde ele foi criado em 1891, na cidade de Springfield. Eita, que o inglês aqui não saiu. No estado de Massachusetts. Seu idealizador foi James Naismith, e a princípio ele queria que esta atividade tivesse um cunho científico e pudesse ser mudada de acordo com sua evolução. Com base no assunto, assinale a alternativa correta, tendo como parâmetro os elementos de regra do basquetebol que permanece desde a sua origem. Então, nessa questão aqui, eles queriam que você falasse o que permaneceu desde o início do basquetebol. Desde o início do basquetebol, o que permaneceu foi a altura do arco. Acreditem se quiser. A altura do arco é 3,5 metros e do aro, né? E ela permanece até hoje. Então, você tinha que ter lido o texto bem para você entender o que ele estava pedindo. Quando ele disse que não mudou, evoluiu, mas não mudou. Por exemplo, os jogadores antes era a letra D, por exemplo, número de jogadores. Antes, 9 jogadores jogavam. Hoje, você sabe que hoje é 5 jogadores no basquete. Então, todas essas outras regras foram modificadas, menos a altura do aro. Era a questão correta. Parabéns se você raciocinou isso. É o 9, questão 9, diz que existe uma considerável diferença entre o transtorno e a dificuldade de aprendizagem, onde o transtorno de aprendizagem é um impedimento psicológico ou neurológico para a aprendizagem. Já a dificuldade de aprendizagem gira em torno da dificuldade em assimilar e acompanhar os conteúdos. Em relação a tais diferenças, já assinale a correta. Então, veja bem, mais uma questão com relação a transtorno e a dificuldade da aprendizagem. Na letra A, ela diz assim: a agnósia tátil é a capacidade de reconhecer objetos por meio do tato. Um segundo para você pensar. Está incorreta. A agnósia é a incapacidade, não a capacidade. Ela é a incapacidade. A palavra agnósia já significa não conhecimento, ou seja, é a incapacidade de identificar um objeto. Interessante, né? No torpor dos movimentos voluntários, a criança tem prejuízo no equilíbrio. Nessa questão que fala dos movimentos voluntários, se você está pensando aí já se está certo ou se está errado, o movimento voluntário ele depende da nossa vontade, né? E o torpor, ele é como se ele dissesse que estava dormindo, mas exceto quando ele é estimulado. Ou seja, o torpor é a presença de movimentos voluntários e resposta aos comandos. Então, a parte errada está dizendo aqui que a criança tem prejuízo no equilíbrio. A definição da lateralização se dá aos 3 anos de idade, mediante uma pesquisa
é por volta dos 3 anos e meio, a preferência por um dos lados, fixando o lado dominante por volta dos 4 a 5 anos de idade. E a definição do que é direita e esquerda lá para os 6 anos de idade, certo? A alternativa correta era a letra D, onde dizia que dispraxia é uma desorganização na sequência do movimento. E a letra E dizia que a coordenação visomotora percebe as propriedades do objeto de forma constante. Percebe as propriedades do objeto de forma constante. A habilidade visomotora, ela refere-se à capacidade de coordenar a visão e os movimentos do corpo, não perceber de forma constante. Ficou errado por essa questão. Mas vamos seguir em frente. Espero que tenha ficado claro. A 10, ela traz sobre a dislexia. Eu não sei se você conhece o que é a dislexia, né? É um dos termos mais utilizados dentro das dificuldades de aprendizagem. Seu diagnóstico é difícil, para tanto, há necessidade de intervenção multidisciplinar com base na matéria, analisa as alternativas a seguir. Então, ela trazia verdadeiro ou falso para a dislexia. A primeira diz que o termo dislexia, o primeiro termo atribuído à dislexia foi Siqueira dos Números, quando não foi. O termo dislexia foi usado pela primeira vez por Rudolf Bertin, um oftalmologista da Alemanha. Ele empregou o termo para se referir a uma jovem que tinha dificuldade de leitura e escrita, e ao mesmo tempo em que apresentava habilidades intelectuais. Então, essa alternativa está falsa. A disgrafia é o mesmo que dislexia? Não. A disgrafia é a dificuldade que a apresenta com a fluência da escrita. A disgrafia é a escrita, tá certo? Então, essa alternativa está falsa. Adolf Kussmann, neurologista alemão, lembra? Acabei de falar dele, foi um dos primeiros a estudar pacientes com dificuldades de leitura. Dislexia, leitura, disgrafia, escrita, tá certo? Esse aqui está correto, foi ele mesmo, usou o termo dislexia. A dislexia pode ser adquirida por acidentes. E aí, verdadeiro ou falso? Verdade. Acredite, ela pode ser adquirida no caso de uma sequela, né, de traumatismo ou lesão cerebral, pode ser adquirida a dislexia, no caso de acidentes, por exemplo. O disléxico tem uma condição motora igual a uma criança que não é disléxica. Gente, se fosse igual, não seria disléxico, né? É falsa essa daí ele ajudou, né? Porque igual. Então, se você já tem um conhecimento sobre a dislexia, aproveitou para adquirir um pouco mais. E a questão número 11, os sintomas de autismo usualmente aparecem durante os primeiros 3 anos de vida e continuam ao longo da vida. As crianças com autismo respondem anormalmente aos sons, ao toque ou a outros estímulos sensoriais. Em relação ao autismo, assinala a alternativa correta. Então, na letra A, ele já trazia a alternativa correta, onde dizia que as pessoas com autismo armazenam as informações em imagens como fotografias. Você vai entender por que a letra A está correta. Olha as outras alternativas que a banca colocou. Que a criança com autismo tem todos os seus sentidos pouco sensíveis, quando a gente sabe que a sensibilidade delas são bem maior. O autismo infantil precoce é um dos distúrbios menos complexos. Não se pode tratar o autismo
ou um distúrbio como menos complexo. Dessa forma, né? O autismo não é menos complexo, pelo contrário. Ainda se está estudando e muito para saber mais sobre o autismo. É fácil para o autista imitar exercícios motores realizados por outros. Nananina não. Muito difícil. A causa do autismo é biológica e exclusivamente neurológica. Ele não poderia colocar essa como correta porque ainda está se estudando as causas do autismo. E colocar que é exclusivamente neurológica está incorreto. Ok? E 12. A Constituição de 1988 estabelece que a educação é dever do Estado e da família, sendo um direito de todos. O ensino médio corresponde à etapa final da educação básica e tem duração mínima de 3 anos. Sobre as finalidades do ensino médio, assinala a alternativa correta. Olha só, a banca foi bem inteligente, né? Ela trouxe os princípios da LDB, que é para a educação básica, né? Como padrão de qualidade, pluralismo de ideias, liberdade de aprender, valorização dos profissionais. E a única coisa que está diferente é o quê? A letra B, que diz que é a preparação básica para o trabalho. Porque o ensino médio, ele traz essa preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando. Também seria uma alternativa sobre as finalidades do ensino médio, a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, o aprimoramento do educando como pessoa humana e a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, tá certo? Então isso aí foi só para confundir um pouco o candidato, mas a questão correta é a letra B. Obrigado por assistir. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal é importante para mim saber se está sendo positiva essas aulas. E muito obrigado, um abraço, boa sorte nas provas, estamos aí juntos.